Nós já estamos de volta com a Manhã da Piedade. Vamos continuar falando sobre saúde no programa, gente. Pois é, muitas pessoas dedicam uma parte do tempo, aos cuidados preventivos com a saúde. E é a época, que muitas dessas pessoas realizam aí o check-up, que é uma avaliação médica de rotina associada a exames específicos, Isso aí de acordo com o perfil de cada pessoa, Como a idade, o sexo, e também histórico pessoal e familiar. Agora, estes exames, eles podem ser fundamentais para o diagnóstico precoce de diversos problemas de saúde, E isso é fundamental para elevar os índices de cura das doenças. Você que está em casa, por exemplo, tem o hábito de fazer check-up todo ano, E os seus exames estão em dia? Ou você é daquele tipo de pessoa que fica aí adiando, a marcação de uma consulta médica e também a realização de exames? Bom, sobre este tema, nós vamos conversar agora no programa com o cardiologista Dr. Caio Ribeiro Alves de Andrade. Dr. Caio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Primeiro, eu queria que o senhor falasse da importância da realização destes exames, doutor. Muitas pessoas têm o hábito de realizarem logo no início do ano, janeiro, fevereiro, já agendam lá uma consulta e fazem todos os exames. Tem uma importância fundamental para mostrar que a saúde está em dia? Isso. Esse exame periódico ele é importante sempre para a gente poder prevenir e conseguir detectar essas doenças de maneira mais precoce. Toda doença, quando ela é detectada de maneira mais precoce, geralmente o tratamento torna-se mais simples, A gente evita complicações relacionadas a essas doenças. Isso é interessante, essa questão do início do ano, porque geralmente são a época que a gente tem mais tempo para se organizar, Exatamente. Fazer os planejamentos do ano. Então, é uma época boa da gente realmente também colocar isso em dia, que é uma coisa que vai fazer diferença ao longo da nossa vida, com certeza. Então, quem tem um tempinho é bom aproveitar e já agendar, É ótimo. Agora, quando a gente fala em check-up, nós estamos falando de quais exames? Quais exames compreendem esse check-up, doutor? Então, o check-up, ele varia muito da idade da pessoa, do sexo, Então, por exemplo, mulheres, depois de uma certa idade, é importante fazer sempre a consulta com o ginecologista para avaliar a questão de câncer de mama, câncer de colo de útero. Os homens vão ter a avaliação do câncer de próstata. Então, não dá para a gente definir quais são os exames que compõem esse check-up de uma maneira mais global. Isso vai depender muito do paciente, da história desse paciente, dos sintomas que ele, porventura, vem a apresentar e também da história familiar que ele tem. Então, por exemplo, aquele paciente que já tem um histórico de câncer de intestino, por exemplo, ele vai ter uma avaliação mais precoce quanto a esse tipo de problema. Então, a gente não consegue colocar isso tudo num pacote só, mas uma avaliação médica inicial já vai poder definir quais são os exames para aquela pessoa e direcionar, então, para um tratamento mais específico. Ok. Crianças também devem realizar ou é a partir de uma certa idade, mais adulta? A avaliação das crianças, ela é importante, mas geralmente ela já é feita de maneira mais habitual. Então, a criança já costuma ter um pediatra que acompanha até uma certa idade. Então, o que a gente vê é que depois da infância, até a pessoa ter uma idade, pelo menos mais idoso, fica um gap. Então, as pessoas ficam muito tempo sem acompanhamento médico. E são essas pessoas que a gente procura contemplar com o check-up, com essa avaliação periódica, que são pessoas que muitas vezes ficam anos sem passar por um médico e às vezes deixam de dar diagnóstico de doenças potencialmente sérias, Agora, as pessoas que aparentemente não têm nenhum tipo de doença, qual que é a periodicidade de realização deste check-up, doutor? Isso nas sociedades médicas não fica muito claro, Mas o importante é que você tenha um médico de referência e esse médico vai poder definir melhor, de acordo com seus sintomas e com as manifestações que você apresente, ou então com seus exames basais, definir qual a frequência. Então, uma pessoa com 30 anos que passou por uma avaliação médica e, a princípio, não tem nenhum problema de saúde mais sério, não tem problema familiar, talvez ela possa ser reavaliada em 2, 3 anos. Mas uma pessoa já com um pouco mais de idade, que tem outros problemas, talvez essa periodicidade seja até mais precoce do que, por exemplo, de ano em ano. Então, avaliar a questão do diabetes, por exemplo, se tinha uma glicemia que era inicialmente alterada, então a gente tem que fazer uma reavaliação mais precoce. A questão da hipertensão, se a pressão também era levemente alterada, essa avaliação tem que ser mais precoce para a gente poder, se precisar, iniciar o tratamento mais precocemente também. E nesse caso, varia de 6 meses, 1 ano? Isso, quem vai poder definir isso é o clínico assistente daquele paciente, que aí pode ser o cardiologista, pode ser um clínico geral, é essa pessoa que vai poder definir para aquela gravidade daquele doente qual que é a periodicidade necessária.
E aquelas pessoas que têm casos de doenças mais graves em familiares diretos, né? Pai, mãe, como câncer, deve fazer um controle mais periódico, doutor? Isso. Por exemplo, eu conversei sobre o câncer de intestino, né? Já existe uma preconização que a partir dos 50 anos esse câncer ele seja pesquisado de maneira rotineira na população em geral, com o exame de colonoscopia. Mas, por exemplo, se na família existe um caso que foi mais precoce, por exemplo, com 40 anos, a gente antecipa esse exame em 10 anos. Então, essa pessoa, por exemplo, ela teria que começar a investigação aos 30, né? Então, de maneira até mais precoce para a gente poder evitar doenças mais graves. Isso também se dá, por exemplo, câncer de próstata, câncer de mama, que a gente já teve na família. Aí a gente fala de família, são os familiares né, relacionados de primeiro grau, então pais, irmãos, filhos. Então, nesses casos, a gente faz uma avaliação mais de perto e geralmente a gente antecipa esses exames também. Avós não entram? Geralmente, nessas avaliações, a gente define mais familiares de relação mais próxima, porque depois dos avós, tios, já começa a ficar... A gente não tem tanta certeza de qual que é a relação exata disso. Bom, nós temos muitos idosos nos assistindo todas as manhãs. Para as pessoas mais idosas, quais são os cuidados extras, que vamos dizer assim, que elas devem ter, além desses check-ups aí, de acordo com o que o médico diz, né? Se é de 3 em 3 meses, em um ano. Os idosos têm alguns fatores que né, nos preocupam mais. Uma das coisas que são muito responsáveis por internação em idoso são quedas, né, fraturas. Então, existe uma indicação de avaliação periódica da questão da saúde dos ossos dessas pessoas. Então, as mulheres após a menopausa são indicadas a fazer a densitometria óssea. Em caso de osteoporose, que faça tratamento específico para isso, evitando potencialmente casos mais graves, como essas fraturas que a gente está dizendo. Nos homens, a gente tem isso já não é tão bem documentado, mas a partir dos 75 anos também estaria indicado. Outra coisa importante na prevenção, na saúde do idoso, são as vacinas, né? Então, a gente sempre fala muito em vacina de gripe, mas também a vacina de pneumonia é importante nesse grupo, nessa faixa etária. Agora, novamente, recentemente, a gente teve sobre a questão da febre amarela. É importante que também essas pessoas estejam vacinadas e a população como um todo, porque também são doenças potencialmente preveníveis e que a gente pode, né, de maneira teoricamente simples, fazer o uso dessa terapia e protegê-las dessas complicações. E evitar mais problemas futuros, Com certeza, né? A ideia é prevenir sempre. E às vezes existem alguns preconceitos em torno de determinadas vacinas, como é o caso da gripe, que você tem que cair por terra também, né, doutor? Exatamente. Tem muita gente que fala, tomei a vacina, fiquei gripado. Isso não é descrito em literatura, né? O que às vezes são reações leves, mas com certeza os benefícios da prevenção de uma gripe ou né, de uma pneumonia secundária a um quadro de gripe, eles são muito maiores do que qualquer eventual reação pequena que a pessoa possa ter. E lembrando que essas reações graves, elas não são descritas para essas vacinas. Agora, para as pessoas que estão em casa nos acompanhando nessa manhã e às vezes está com a agenda aí de ir ao médico um pouco desatualizada, faz muito tempo que não vai e quer realizar um check-up, qual que é o primeiro passo? É agendar uma consulta? O ideal é marcar uma consulta, né, de preferência com um médico que já te acompanhe. Se você não tem esse médico, que você crie esse vínculo, né? Eu acho que é importante para o seu segmento ao longo da vida, que vai ser uma pessoa que sempre que você vai ter como referência, né, caso você tenha algum problema de saúde, que vai poder te ajudar até nesse gerenciamento. É um papel que o médico também, eu acho que tem que exercer, né? Então, marcando essa consulta, essa pessoa vai poder, de acordo com o seu perfil, com a sua idade, definir quais são os melhores exames a serem realizados. Para quem tem plano de saúde, esses planos cobrem esses exames de check-up? Sim, na grande maioria das vezes esses exames são cobertos. Eventualmente, se tem algum exame que extrapole isso, pode ser que tenha alguma dificuldade de cobertura, mas que geralmente é revertido quando você consegue justificar isso de maneira adequada. Então, na maioria das vezes, quem tem plano de saúde não vai ter dificuldade de fazer essa avaliação periódica. Para quem não tem plano de saúde, que precisa da assistência do SUS, o caminho é o mesmo nesse caso, é agendar uma consulta e a partir dali seguir as orientações do médico quanto aos exames. Isso. No SUS, a gente tem a particularidade de ter o médico de saúde da família, que já faz esse gerenciamento de saúde. Então, essa parte de prevenção do SUS, ela é bem organizada, né? A gente tem problemas outros, né? Às vezes de falta de recurso, de material, às vezes naquele local específico não ter o médico disponível, mas o governo já entendeu e o SUS ele já tem essa ideia de
da questão da prevenção da saúde. Então, ele já é mais voltado para esses programas de prevenção. Então, as vacinas são muito direcionadas no SUS, essa parte da saúde da mulher, do câncer de colo de útero, de câncer de mama, câncer de próstata. Então, isso já são fluxos que já são organizados e quem também não tem, né, quem não tem um plano de saúde não vai ficar descoberto por causa disso. Ou seja, então, o check-up é extremamente importante, a realização desses exames para prevenir doenças e para garantir aí boa saúde no futuro. Com certeza, a ideia é prevenir e também tratar precocemente, para a gente ter menores repercussões na questão da saúde ao longo da vida. Tá certo. Doutor Caio, muito obrigada por ter vindo aqui ao Manhã da Piedade, viu? Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. Olha só, e agora vamos falar de café? Vamos tomar um cafezinho, né, gente? Segunda-feira, café para dar energia aí, para enfrentarmos a semana, né, que começa. Você que está me acompanhando, gosta de café? Ah, então você tem que conhecer o café Riachuelo, viu? Que é o puro café com grãos especiais e selecionados com todo o cuidado para você do sul de Minas e do Cerrado Mineiro. E o café, gente, é 100% arábica, viu? E além disso, é torrado e moído artesanalmente. Então você, minha amiga, você, dona de casa, você, meu amigo, vai às compras logo mais à tarde, então leve para casa o café Riachuelo, leve o verdadeiro gostinho da roça, viu? Gente, não é de hoje, tem muita tradição este nome, é desde 1962. Ou seja, há 56 anos fazendo o café dos mineiros. E aí você me pergunta, Síria, onde eu vou encontrar o café Riachuelo moído na hora? É muito simples, é muito fácil. Você vai encontrar no final da Avenida Paraná, ali na virada do Move, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, na antiga Praça 1º de Maio, fica no centro da capital mineira, fica pertinho do Mercado Central. Quer saber mais sobre o café Riachuelo? É muito simples, basta você ligar agora mesmo, o telefone aparece para você, é o 3212-7993. 3212-7993 é o telefone do Café Riachuelo. Você já sabe, né? É o ponto alto em café. Olha só, e agora nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos já no próximo bloco. Nós continuamos a falar sobre saúde, né? E o tema é mamografia, a importância deste exame na saúde das mulheres. Voltamos já.